Dependência emocional. Será que é o seu caso? Quando a gente escuta essa palavra dependência, parece que ela está coligada a uma dependência química por álcool ou compulsão alimentar por compras. Parece que é algo mais palpável, mais concreta, e é mesmo, né? Porque quando a gente fala de alguém que ele consome uma bebida, tem compulsão por bebidas, ele vai ficar alcoolizado. Por drogas, ele vai ter comportamentos não tão desejáveis. Compulsão alimentar, ela vai engordar aquela pessoa. Se você tiver compulsão por jogos, por compras, essa pessoa vai estar endividada. Então, é algo mais concreto, vamos dizer assim. Não tem como a gente esconder esses sintomas. Mas quando a gente fala em dependência emocional, é algo para aquela pessoa que está vivendo e o parceiro que está ali junto com ela nesse contexto, parece que é mais difícil de você notar, porque parece aquilo que a pessoa faz, ela tem a desculpa que é por amor, né? Mas não é assim. A gente sabe que é algo muito... ser dependente emocional é algo muito ruim, muito pesado, porque você não se consegue se colocar nessa relação. É uma relação que não vai ser saudável, porque não vai ter uma troca. A pessoa, ela vai precisar de muito carinho, de muita atenção desse parceiro. Então, algo não flui, né? Tem que ser uma coisa mais equilibrada, que tenha mais fluidez. Então, quem tem essa dependência emocional, ela nunca se coloca em primeiro lugar. Pelo contrário, às vezes ela vai fazer tudo pelo outro, ela vai querer agradar essa outra pessoa e ela se anula. Ela se vitimiza perante uma situação. Ela vai concordar sempre com tudo, mesmo não concordando aqui dentro, porque ela depende daquele amor excessivo, daquele carinho, daquela atenção. Então, realmente, essa pessoa, em todo esse meu tempo de terapeuta, é tão pior quanto uma pessoa que tem uma dependência química. Vou contar o caso de um paciente, né? Ela era casada por uns 5 anos com essa pessoa e essa pessoa era totalmente grossa, ríspida, não a respeitava, não tinha um companheirismo, né? Ela tinha um filho e sempre era ela que tinha que estar resolvendo essa situação em casa. Às vezes ela me colocava que parecia que ele tinha vergonha quando eles saíam. Sempre ele andava na frente e ela atrás, sabe? Era um homem que atraía. Em tudo que ela fazia, enfim, na profissão dela, ele achava que ela fazia coisas erradas, que ela tinha engordado. Uma infinidade de coisas negativas que ele contava para essa esposa, para essa minha paciente. Enfim, eu falava para ela, mas poxa vida, né? Como você consegue aguentar todos esses anos esse seu marido, né? Por que você não separa logo? Porque você tem já uma dependência financeira, você trabalha, tem o seu dinheiro, porque quantas vezes é difícil para uma mulher estar ali com um filho, é casada por X anos e não consegue, porque talvez ela tenha se constituído como a dona de casa, não está trabalhando, então você pensa, poxa, para eu ter esse dinamismo, para eu conseguir me separar dessa pessoa, você fica naquela zona de conforto e fala, poxa, como que eu vou me sustentar meu filho? Mas não era o caso dessa paciente, ela conseguia se manter sozinha. Então eu falei para ela, poxa, por que você não separa dele? Ela falou, porque eu o amo. Aí eu coloquei, mas como você pode amar uma pessoa que você se menospreza, você não se coloca, você não argumenta, você tem medo desse abandono? Então, isso não é amor, isso é apego. Isso é uma dependência muito forte emocionalmente falando. Ela tem vazios emocionais que ela não consegue ter força e atitude para finalizar esse casamento. Então, ela falava assim, poxa, mas Andréa,
no final do dia, ele tá comigo, ele tá dormindo comigo. Então, você, olha só, a pessoa, ela ficou nesse casamento, fica nesse casamento de 5 anos, ela não consegue cortar esse relacionamento para viver de migalhas, porque ela é dependente, ela não consegue se enxergar, não tem uma autoestima, ela não tem algo que fortaleça ela nessa decisão. Então nós trabalhamos bastante hoje, ainda bem, ela conseguiu se reafirmar, ela conseguiu separar dessa pessoa, né, que não a valorizava. Então, o que é isso? É ter esse autoconhecimento, é verificar aonde tem esse vazio, esse abandono, esse medo que faz com que ela não se coloque numa vida plena e feliz, né? Então, veja quanto tempo ela perdeu, né? Não é que a gente fala perdeu, tudo é válido como experiência, mas como essa pessoa sofreu, ela teve uma anulação por ela mesma, mas com certeza hoje ela tá bem, ela tá feliz, ela tá com outro companheiro. Então isso tudo faz com que a gente veja quanto a gente desperdiça da nossa vida, quando a gente tem crenças limitantes que faz com que a gente não consiga se enxergar, se amar, se valorizar. Então, se esse vídeo fez sentido para você, se você está passando por esse processo, se você tem essa dependência emocional e você não consegue sair desse relacionamento, você está sofrendo, eu estou aqui para te ajudar.